E aí, pessoal, tá me empolgada, porque eu tô muito afim de falar desse assunto aqui do canal. No clipe de Move do Temin, e estamos o quê? Amando e vendo no repeat e, né, ok, overdose de Move na nossa vida. Tudo bem. Não sei se vocês repararam no clipe de Move na frase que está num cartaz colado no muro atrás do Temin. Cara, muita coisa chama atenção no clipe de Move, né? Aquela coreografia maravilhosa, a Koharu que tá o quê? Diva. As cores, o visual do Temin tá o quê? Tá bonito, né? Vamos falar aqui que tá bonito. Mas eu preciso dizer aqui que uma das coisas que mais me empolgou foi encontrar essa frase nesse clipe, cara. The great artists of tomorrow will go underground. Você conhece essa frase? Você sabe o que ela quer dizer? Você sabe quem disse essa frase? E o que ela está fazendo num clipe do Temin? Eu já falei várias vezes aqui no canal que o Temin tá sempre dando pistas do artista que ele é e do artista que ele quer se tornar. Ele ainda não alcançou esse teto artístico, né, digamos assim, porque o Temin ainda é muito jovem e dá pra gente perceber que isso que a gente tá acompanhando é na verdade a construção dele como artista. E essa evolução a gente percebe porque a cada álbum ele estica um pouco mais a habilidade vocal dele, né, a expressividade na dança, a perfeição técnica nas coreografias. E não só isso, dá pra ver, observando a trajetória do Temin, que ele não quer só estar lá nos primeiros lugares dos charts, né, sei lá, dos rankings. Ele não quer ser apenas consumido, ele quer ser relevante, né? Ele quer usar o que ele sabe fazer melhor para construir, para compor uma obra que seja marcante, que seja relevante, inovadora e que permaneça. Uma obra que não desapareça, né? Como tantos trabalhos que a gente já viu desaparecer no K-pop e como tantos outros que a gente sabe que vão sumir no K-pop também. Cara, e achar essa frase no clipe de Move foi tipo assim, ver uma foto disso tudo. Mas que frase é essa, minha gente? The great artists of tomorrow will go underground é uma frase que encerra um texto do Marcel Duchamp, um pintor e escultor francês e que é um dos grandes nomes da arte moderna. E esse texto Duchamp escreveu para um simpósio na Universidade de Artes da Filadélfia em 1961. E olha que coisa incrível, minha gente, acompanhe esse raciocínio aqui, fica aqui comigo. Você deve conhecer pelo menos uma obra do Duchamp, né, que é essa daqui. Essa obra ele chamou de A Fonte, e na verdade nada mais é, né, do que um mictório de ponta cabeça com uma assinatura. Claro que essa obra é uma ironia, né? E é uma ironia que deu sequência a uma discussão no mundo da arte na época. Um debate entre arte e conceito, que dizia que para alguém ser um grande artista não era necessário ter grandes habilidades para fazer belíssimos quadros ou belíssimas esculturas, mas sim apresentar trabalhos que fossem totalmente diferentes, que fossem novos e inesperados. Segue comigo aqui, cara! Olha onde é que isso vai dar, que coisa maravilhosa! Nesse texto de 1961, o Duchamp faz uma espécie de análise de tudo que tinha sido feito na arte até aquele momento para provar o ponto de vista dele. Ele fala, por exemplo, do final do século XIX, quando começam a surgir na Europa movimentos em que os artistas começam a questionar os padrões de arte acadêmica. Padrões que a gente vê naquelas pinturas assim, mais renascentistas, né? Que priorizam a perfeição técnica, que tem aquelas técnicas super rigorosas. E para quebrar isso, alguns artistas começam a fazer umas coisas bem diferentes e interessantes. Como Manet, por exemplo, que vai lá e pinta um quadro em que ele retrata uma prostituta, que foi uma coisa muito escandalosa na época. Teve inclusive artista sendo preso nesse período porque estava assustando as pessoas com aquilo que estava produzindo. E aí, nessa efervescência em que todo mundo estava inspirado por essa ideia de fazer algo que fosse diferente da pintura mais acadêmica, começaram a surgir vários movimentos. Né, movimentos que tinham essa proposta de trazer algo novo. Vou citar dois aqui só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Veio o expressionismo abstrato, você também com certeza já viu quadros dessa corrente, que são aqueles quadros abstratos, né? Em que a proposta era que o artista transmitisse para a tela emoções e sensações. E também o surrealismo,
né, em que começam a surgir aqueles quadros assim um pouco estranhos, que você até consegue identificar um elemento ou outro, tipo, isso aqui é um relógio, isso aqui é uma árvore, mas quando você olha para o quadro assim como um todo, ele parece não fazer muito sentido, porque o surrealismo ele estava muito ligado à questão do inconsciente e tudo mais, e Salvador Dalí foi um dos nomes que ficou bem conhecido nessa corrente. Você com certeza já deve ter ouvido falar dele. E o Marcel Duchamp, ele cita tudo isso no texto dele para fazer a seguinte afirmação: o artista, ele tem que vir para quebrar paradigmas, para quebrar padrões. Senão, o que ele faz não é arte, é qualquer outra coisa. E outra crítica que o Duchamp também faz nesse texto é que muitas correntes da arte tinham se tornado produtos de consumo, tinham se tornado comerciais, uma mercadoria, como o sabão em pó ou qualquer outra coisa, em que era vendido, né, comercializado por um determinado preço, e esse preço era determinado pelo mercado, enfim. E aí ele diz algo que, cara, né, pra mim continua muito atual, e eu acho que a gente até pode fazer um paralelo com a música. Ele diz que o público, em geral, quando buscava esses quadros, estava atrás apenas de uma satisfação estética. Aquela coisa, sabe, de você olhar o quadro e falar, pô, que quadro bacaninha, gostei desse desenho aí. Esse amarelo tá em alta, eu vi esse amarelo na revista, vou levar esse quadro. Quer dizer, o público sendo guiado por gostos do momento, da moda. E que isso estava diluindo a produção artística. E que essa diluição do que era produzido ia resultar num futuro de mediocridade. Segue aqui, cara, segue aqui, vai vendo, vai vendo. E aí é que o Duchamp fecha esse texto com a frase The great artists of tomorrow will go underground. Underground quer dizer qualquer coisa que está abaixo da superfície. Então a frase em português, numa tradução livre aqui, né, ficaria algo como: o grande artista de amanhã irá para o subterrâneo, irá para o subsolo. Quer dizer, o artista, para ser artista, tem que mergulhar nos porões, cara. Tem que ir além da superfície. Se o artista faz o que está na superfície, ele tá dentro do mainstream, ele tá fazendo aquilo que a sociedade espera dele. E aí ele não vai quebrar paradigma, ele não vai trazer um novo discurso para a arte e, portanto, ele não vai fazer arte de fato. O artista, ele não pode dar respostas, ele tem que deixar perguntas, né? Ele tem que questionar, como Duchamp fez e como tantos outros artistas fizeram. Seja por uma ironia, seja por uma nova técnica, seja, sei lá, misturando discursos artísticos diferentes, seja trabalhando temáticas antigas de um jeito novo. É assim que o artista vai trazer uma novidade. E é aí que a arte acontece. Bom, e o que essa frase tá fazendo no clipe da música Move do Temin, cara? O objetivo da indústria do pop, a gente sabe qual é, né? É criar hits. Cantores e grupos que vão dominar o mercado por um tempo e que depois vão ser substituídos por alguma outra coisa. E essa lógica me parece ser também a lógica do K-pop. As pessoas que entram na indústria, elas são treinadas para explodirem, para render muito dinheiro. Aquela coisa, os idols não estão na mídia porque são famosos, eles são famosos porque estão na mídia, eles foram colocados lá, por isso são consumidos. E essa fama dos idols vai durar exatamente o tempo que durar essa exposição deles. Por isso é que a indústria, ela prefere investir numa fabricação de ídolos do que em novos talentos, porque um novo talento, ele pode demorar 3 ou 4 álbuns para amadurecer. E talvez, cara, nem dê retorno. A vantagem dos ídolos fabricados é justamente a redução de riscos, né? Há mais chance daquele ídolo fazer a indústria ganhar dinheiro. E é uma fórmula que funciona muito bem, principalmente nos dias de hoje, em que o público, em geral, muda de gosto muito rápido. Além disso, o ídolo pop, não sei se você já reparou, ele não pode mudar demais, né? O que o fã espera quando vem um álbum novo? Ele espera um cabelo diferente, ele espera um conceito talvez mais romântico ou uma música mais rápida. Mas esse artista, ele não pode mudar demais, porque senão as pessoas podem se assustar e ir embora. Então, quando eu vejo uma frase dessa num clipe do Temin, eu enxergo uma consciência muito grande dele a respeito desse mercado em que ele está inserido e também uma vontade muito grande de fazer diferente. Ainda que a ideia de colocar essa frase lá não tenha sido do Temin. Quem escolheu colocar essa frase lá, sabe que essa frase combina com ele. Talvez ele ainda não tenha quebrado um paradigma no K-pop, mas com certeza ele já superou algumas receitas e padrões comuns do gênero e está trazendo coisas novas. E talvez
estabelecendo novas referências. E com isso, cara, fazendo música de qualidade. Tá, mas por que essa frase combina com o Temin? São muitos motivos, mas eu prometo que eu vou falar só alguns aqui. Vamos aos fatos. O álbum Move, ele tem uma sonoridade que faz com que ele destoe de tudo que eu ouvi esse ano. E é tão diferente, cara, que ele não parece nem brigar ou disputar espaço com outros lançamentos do K-pop. É como se ele corresse à margem. Underground. Além disso, o Temin, ele se aliou a uma das dançarinas mais respeitadas da Ásia, quiçá do mundo, que é a Koharu Sugawara. A Koharu já fez várias coreografias pro K-pop, mas na essência ela é uma dançarina muito artística. Pra você ter uma ideia, ela participa da Urban Dance Camp, que é uma oficina anual internacional de hip hop na Alemanha e que rende muitos vídeos brilhantes de coreógrafos no YouTube todos os anos. Veja, uma mulher dessa não vai dançar com qualquer jaguar, entendeu? Uma coreógrafa desse nível, estar tão próxima do Temin profissionalmente, cara, diz muito sobre o Temin. E essa parceria deles não é de agora. E eles são almas gêmeas, assim, eles se identificam muito um com o outro, eles têm uma química absurda quando eles estão dançando, e assim, dá pra ver que eles adoram trabalhar juntos. Outro fato, a sensualidade proposta pelo Temin não é óbvia. É mais artística, é mais bonita, é mais sutil, né? Não é forçada. Ele não lambe o dedo, pega na virilha, ou sei lá, fica levantando a camiseta pra mostrar o abdômen. E me parece que esse tipo de provocação já tá um pouquinho desgastado, né? Vamos repensar isso aí, K-pop, ok? A maneira como o Temin expõe o corpo me lembra muito a maneira como Michael Jackson fazia isso, né? Ou seja, uma forma de expressão e não necessariamente de tirar gritinhos da plateia. Como essa frase do Duchamp combina com o Temin. Desde o início na carreira solo, ele parece estar numa escalada de evolução em que ele quer romper com alguma coisa, né? Sei lá, vamos lembrar aqui de Danger, né? Em que ele apareceu com aquele visual completamente diferente do Temin que a gente conhecia na época. E depois Press It, um álbum incrível com músicas maravilhosas como Drip Drop, que é absurdamente bem produzida e muito refinada. Inclusive já fiz um vídeo aqui no canal especial sobre Drip Drop, vou deixar aqui em cima se você quiser assistir, indico. E agora vem o álbum Move, né? Que é uma experiência em que você vai entrar em contato com uma sonoridade desconhecida. Não tem uma música previsível nesse álbum, cara. É fantástico, nenhuma música é fácil de digerir. Você tem que ouvir o álbum Move mais de uma vez pra absorver. É o Temin inspirado por esse underground, é o Temin sedento, cara, por ir além da superfície. Eu sei que o Temin ainda tá se desenvolvendo, né, se descobrindo, percorrendo um caminho e que nesse caminho ele nem sempre acerta. Mas eu admiro o Temin não porque ele faz tudo de maneira perfeita. Eu admiro o Temin pelas coisas que o motivam, que o influenciam e pela maneira como ele pensa. É o cérebro do Temin que me fascina muito e que me mantém aqui mais fã do que nunca. 제가 이번 콘서트에서 라이브를 좀 많이 도전을 했어요. 근데 이게 겁이 나는 거예요. 원래 이제 그룹으로 했을 때 이제 파트니까 되게 수월하게 잘 할 수 있는데 처음부터 끝까지 혼자 하게 되면은 이 숨이 너무 차니까 이거에 대한 되게 불안감? 막 정말 숨 넘어갈 것 같거든요. 근데 이걸 이겨낼 것 같은 이상한 버릇이 있어요. 그냥 막 뚫은 것 같아요. 어떻게든 하려고. 정말 즐기면서 할 수 있는 게 꾸준히 할 수 있는 비결인 것 같고 제가 생각했을 때는 자신감도 오히려 더 생기는 것 같아요. 옛날보다. 진인사 대천명 딱 맞는 말인 것 같아요. 뭔가 욕심을 가져서 한 거에 비해 막상 마음처럼 되지 않을 때도 있고 그냥 마음 편히 할 때 그냥 열심히 하면 언젠가 그 보상을 받지 않을까라는 생각이 들어요. 말없이 날 떠나버린
가둬버린 baby 아득해진 너와의 결말 마지막 소리 터빈 우리. Pra você, meu querido, minha querida, que chegou até aqui, você merece o quê? Um prêmio, você tá de parabéns, porque, né, aguentar eu falando do Temin, né, desse jeito, muito fãzinha, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero, na verdade, que você tenha amado esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha atrapalhado a sua vida, mas contribuído. E eu espero também os seus comentários aqui fazendo favor, me segue lá no Twitter, eu tô amando usar o Twitter, me segue no Facebook, me segue no Instagram. E é isso, minha gente, é isso, é isso. Beijo, tchau.